Galera, para finalizar aqui a nossa aula de Código de Trânsito Brasileiro, vamos terminar com as nossas questões, nossos exercícios de fixação, beleza? Separei algumas questões, não tão difíceis, mas que exigem a sua atenção. São questões com pegadinhas, por mais que não sejam tão dificultosas ou tão elaboradas, mas são questões com pegadinhas, bem no estilo CESP, que é o estilo que gosta de pegar você ali numa vírgula, num ponto, num sim, num não, num detalhe para te derrubar. Até porque ali, meu amigo, é certo e errado, não tem para onde fugir. Vamos analisar a frase aqui? Vem comigo? Vamos lá. Primeira questão. Olha aqui, ó. Você sabia que o acidente de trânsito é a maior causa de morte de jovens do sexo masculino? No intuito de reverter o dado mencionado, o CTB prevê que constitui circunstância agravante para o infrator o fato de a vítima de crime de trânsito ter menos de 21 anos de idade na data do evento. Gente, essa questão aqui, ela está errada, não só por não existir essa norma, ou seja, essa norma no CTB ela não existe, como se ela existisse seria inconstitucional. Porque você estaria dando um tratamento discriminador a um jovem menor de 21 anos que está dirigindo só por ele ter 21 anos. Isso aí não traduz a responsabilidade dele. Então, ela, por ser uma norma que seria até discriminadora, ela, além de não estar prevista no Código de Trânsito Brasileiro, ela poderia ser declarada inconstitucional. Beleza? Ela estaria em desacordo com a ordem constitucional brasileiro. Vamos seguir aqui? Deixa eu apagar o gabarito. Vamos lá. Tendo em vista que constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do CTB, esse conceito está certo, estando o infrator sujeito às penalidades e às medidas administrativas pertinentes, julgue os itens que se seguem acerca das infrações de crimes previstos no CTB. Vamos lá, vem comigo. Constituirá circunstância agravante da penalidade a prática dos crimes de trânsito por ocupante de cargo do analista de judiciário na especialidade de segurança, quando em situação de serviço, na condução de veículo transportando passageiros. Galera, por que essa questão aqui, surpreendentemente, ela está certa? Porque o profissional que atua na condução de veículo e pela sua profissão ele deveria ter um conhecimento maior das normas de trânsito, ele não deve, então, assim, agir de maneira a infringir a lei de trânsito. Isso realmente é uma agravante da penalidade. Ou seja, quando ele cometeu o quê? Crime de trânsito. Beleza, galera? Então, essa circunstância se dá por quê? Porque ele é um profissional da área de trânsito. Ele sendo um profissional que conhece melhor o CTB, que conhece melhor as normas, ele teria que dar o exemplo e não infringir a norma de trânsito. Por isso que isso é uma agravante. Beleza? Vamos para a próxima questão? Vem comigo, não se perde aí não. Vamos lá. Em se tratando de crimes de homicídio culposo ou de lesões corporais culposas praticadas sobre a faixa de trânsito temporária ou permanente destinada à travessia de pedestres, incide na aplicação da pena tanto a agravante como a causa de aumento de pena. O que acontece? Existe realmente uma agravante quando o crime é praticado sobre a faixa de trânsito temporário ou permanente destinada à travessia de pedestres. Essa agravante ela existe. Só que o que ele está falando aqui é o seguinte, ó, na aplicação da pena existe o quê? Tanto a agravante como a causa de aumento. E você tem que aplicar as duas. Não, isso aqui está errado. Quando você tem um crime desse tipo, ou seja, pode marcar aqui o gabarito que está errado. Quando você tem um crime desse tipo, você não pode juntar a agravante junto com a majorante, ou seja, não pode juntar a agravante e somá-la ao aumento de pena, a majorante. Nesse caso, quando você tem um conflito entre uma agravante e uma majorante, a majorante deve prevalecer.
Beleza? Ou seja, a causa que dá ensejo ao aumento de pena, essa deve prevalecer no julgamento da circunstância para o juiz. Vamos seguindo? Vamos lá. Gustavo, motorista devidamente habilitado, levou o primo Wilson a um churrasco na casa de um amigo em comum, onde o primeiro bebeu um pouco além da conta. Então, o Gustavo, habilitado, está em estado de embriaguez. Beleza? Está em estado de embriaguez. Vamos lá. Porém, apesar de ter consciência de que o Wilson não tinha carteira de nacional de habilitação nem permissão para dirigir, Gustavo sabia que o primo tinha habilidade para dirigir. E percebendo seus reflexos estavam um pouco alterados pelo álcool, Gustavo repassou ao Wilson a chave do carro e pediu que ele os levasse de volta para casa. Beleza. Nessa situação, Gustavo incorreu não apenas na prática de uma infração gravíssima às leis de trânsito, mas também em um crime que pode ser punido com pena restritiva de liberdade. Galera, não sei se vocês repararam, mas quando você vai como é que eu posso dizer para você? Conforme você vai conhecendo o código, quando você vai destrinchando a informação presente no código, você repara o seguinte, que as infrações de trânsito, elas geralmente têm o mesmo tipo legal dos crimes de trânsito. Só que o código prefere tratar primeiro das infrações separadamente, depois tratar das condutas como se elas fossem crimes. Mas muitas delas são tipificadas em ambos os casos. Ou seja, podemos até dizer que quase todos, se não todos os crimes são primeiramente infrações penais, mas que nem todas as infrações são necessariamente crimes. Beleza? Mas o que é importante aqui pra gente? Que nesse caso aqui, a infração gravíssima, ela também constituiu o quê? Crime, estava sujeito a quê? Pena restritiva de liberdade. Então, nesse caso aqui, a questão do Gustavo, ela está o quê? Ela está certa. O Gustavo realmente cometeu crime, infração gravíssima, de confiar o carro, de permitir que dirija, de transferir a condução do veículo à pessoa a pessoa que não possui a habilitação. A gente acabou de estudar o artigo 310 que fala pra gente sobre isso e também estudamos, né, sobre a infração que fala sobre isso. Beleza? Vamos seguir aqui para mais uma questão. Perde seu foco não. Sei que está cansativo, né? Está chegando em cima da prova, você já estudou bastante. A coisa vai ficando complexa. Vamos lá. Ao condutor de veículo, no caso de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se ele prestar pronto e integral socorro àquela. De acordo com o CTB, a afirmação acima é verdadeira acerca das ações penais por crimes cometidos na direção de veículos automotores. Galera, essa questão aqui é letra de lei. Ela tá certíssima. O que eu expliquei, já tinha explicado para você aqui. O condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito, ou seja, o cara é condutor do veículo, existe um acidente de trânsito, tem vítima, entendeu? Ele não poderá ser preso em flagrante, nem estará sujeito a fiança se ele prestar o pronto-socorro à vítima, ou seja, se ele não se furtar à sua obrigação de prestar socorro à vítima. Basta isso e ele não estará sujeito mais à fiança, beleza? Isso aí você vê lá melhor, como a gente já leu aqui no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Vamos seguir para a próxima questão, mais uma. Os efeitos do álcool sobre condutores de veículos automotores têm dado causa a sérios prejuízos advindos de acidentes de trânsito. Com relação à embriaguez no trânsito, julgue o item a seguir. A embriaguez pode ser constatada por provas técnicas e periciais, como exame de sangue, teste em bafômetro e ainda por prova testemunhal. Onde é que reside a grande pegadinha? O cara que não conhece a letra da lei, ele não acredita nisso aqui. Que as provas técnicas, periciais e o exame de sangue ele até acredita, mas as provas técnicas e periciais, bem como a prova testemunhal, pode comprovar
que o indivíduo estava embriagado. Além disso, se você for na letra da lei, os vídeos, imagens, também são considerados o quê? Provas de que o indivíduo estava o quê? Embriagado na condução do veículo automotor. Outra coisa, o nosso Código de Trânsito admite, inclusive, que os vídeos, a prova testemunhal, as imagens sejam meios de contraprova. Ou seja, quando o indivíduo estiver respondendo um processo criminal, por esse caso aqui, ou até mesmo um processo administrativo, segundo a lei de trânsito, ele tem direito o quê? A contraprova, no caso de haver vídeos, haver imagens, provas testemunhais de que ele não estava o quê? Embriagado. Então a resposta aqui pra gente, ela está certíssima. Beleza? Essa resposta aqui está certa. Vamos embora, vamos seguindo em frente aqui para mais uma questão. O CTB, seu artigo 311, o artigo 311 censura a conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nos locais considerados pelo legislador como perigosos, elegendo essa conduta como criminosa e impondo-lhe a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Cerca desse assunto, julgue o item a seguir. Para a consumação do delito tipificado no referido artigo, é necessário que ocorra dano, ou seja, as pessoas lesionadas sejam lesionadas ou mortas em virtude da velocidade incompatível. Não é necessário que ocorra dano, mas é necessário que se tenha o quê? Perigo de dano. Ou seja, o dano ele não precisa acontecer de fato, mas havendo risco de dano nesse local, o indivíduo ele vai necessariamente ter cometido o crime. Então aqui essa resposta está errada. Beleza? Vamos seguindo. Mais uma questãozinha aí para a gente devorar ela e caprichar na hora da prova. Uma das preocupações do policial rodoviário federal ao chegar no local do acidente de trânsito com a vítima é preservar o local para que se realize a perícia a fim de identificar e responsabilizar os verdadeiros culpados pelo acidente. Com relação à preservação do local de um acidente de trânsito, julgue os seguintes itens. Vamos lá. Com relação à preservação do local de acidente de trânsito, não constitui crime. Olha aqui, ó. Atenção nesse não. Não constitui crime alterar a posição do veículo acidentado para evitar que ocorra outro acidente e para que haja socorro de vítimas. O que acontece? O artigo que fala sobre a alteração do local de trânsito e a remoção do veículo, ele fala sobre a intenção de induzir a autoridade policial, o agente de autoridade de trânsito, o perito e o juiz a erro. E aqui não é o caso, o cara só não quer que aconteça outro acidente, vamos dizer, às vezes ele bate numa curva muito perigosa, se ele não tirar o carro dali vai bater 300 pessoas, vai gerar um engavetamento, vai ser muito pior. Às vezes é necessário que ele realmente, em caso de exceção, remova o carro. Às vezes a forma como o carro acidentou, e se ele puder remover o carro do local, facilita o socorro das vítimas. Então, essa questão aqui está certa, porque ele não tem o intuito de desfazer a cena do fato para se esquivar de uma responsabilização penal ou civil, como seria o caso aqui da indução da autoridade policial, do agente de autoridade de trânsito, do juiz, entre outros, a erro. Beleza? Vamos seguir aqui, mais uma questãozinha aí pra gente. Vamos lá. Olha aqui. Questão quase idêntica à outra. Eu quero que você preste atenção. Uma das preocupações do policial rodoviário federal chegar a um local de acidente de trânsito com vítima é preservar o local para que se realize a perícia a fim de identificar e responsabilizar os verdadeiros culpados pelo acidente. Com relação à preservação do local de acidente de trânsito, julgue os itens a seguir. Constitui crime modificar o estado do lugar das coisas ou das pessoas para eximir de responsabilidade o verdadeiro culpado do acidente. Exatamente o que eu já tinha explicado na questão anterior, acho que eu não preciso de mais delongas, essa questão aqui está certíssima. Beleza, galera? Bom, a gente encerra aqui os exercícios de fixação
do Código de Trânsito Brasileiro para a PRF, certo e errado, focado na banca SESC. Eu espero que você tenha aprendido muito comigo e a gente vai continuar agora com o Sistema Nacional de Trânsito e as resoluções do CONTRAN que também vão cair na nossa prova. Fica focado, vem comigo.